E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Estamos aí para mais um ao vivo. Estou acabando de chegar aqui do cinema. Eu fui ver Jardim das Aflições, do nosso querido Olavo de Carvalho. E aí eu vou começar falando um pouco do que eu vi desse documentário, né? Vou dar um alô aí para vocês, falar um pouco da manifestação do dia de hoje e falar um pouco sobre esse episódio aí do Bruno Gagliasso, né, com o Bolsonaro. Então deixa eu começar aqui primeiro aliás, quem tá aí? Deixa eu ver aqui, ó. Monique, boa noite, Monique, Ozenia, Joy, Naru. Boa noite, valeu. Eu tô todo queimado aqui, galera, que eu esqueci de trazer o protetor solar. Quando eu subi no carro para falar, minha careca tá estalando aqui. Aí depois, queria até agradecer o rapaz também que me deu o boné lá, o chapéu lá. Muito obrigado. Mas, pô, dei mole, né? Tô todo aqui ardendo. Ana Oliveira, Bruna, Ana Martins, boa noite. Boa noite, Aninha. Catiele Gomes. Teodoro, beijo Teodoro, meu amigo flamenguista. Serginho, fala Sérgio, meu primo. A galera aí chegando, Luciele, Silvana Pereira, boa noite Luciele, Renata, boa noite. Clau Pereira, boa noite Clau, Tainá, boa noite. Vou começar aqui falando sobre o Jardim das Aflições, que é esse documentário que eu acabei de ver agora aqui no Shopping Olímpia. Muito bom, muito interessante. Aquilo que a gente conversava num vídeo atrás, alguns vídeos atrás, né? Para as pessoas que têm essa confusão muito grande na cabeça, né? Dos processos, tanto filosóficos quanto dessa constituição do indivíduo. Né, que o indivíduo tem um momento na sua vida que ele vai querer parar para pensar nas suas crenças, naquilo que afetou a ele em relação a influências culturais, influências genéticas. É uma aula ali na verdade eu não chamaria nem de documentário, eu chamaria de uma grande masterclass, né, do professor Olavo de Carvalho. O que me chamou a atenção nesse documentário foi que eu cheguei no cinema e já estava esgotada a sala e a última sessão era 7h30. E aí eu fiquei perguntando, putz, eu vou ter que voltar tudo, eu tô meio distante aqui desse shopping. E aí o cara arrumou um jeito pra mim lá, me botou num lugar entre duas poltronas assim, deficientes e um vão assim. Aí ele botou uma cadeira lá e me colocou lá pra ver. E o que eu, conversando com ele antes da sessão, eu falei pra ele, pô, todo dia tá lotado? Ele falou, todas as salas aqui estão lotadas. E só vai ficar do dia 1º ao dia 7 o filme. E o que eu chamo a atenção pra vocês? Hoje a gente vê o cinema brasileiro, não só o brasileiro, mas vou falar das salas de cinema. Quantas vezes eu e você, numa tarde, a gente vai no cinema pra ver qualquer filme e nunca tá lotado? Eu acho que o último filme que lotou sala aqui foi Os 10 Mandamentos. De lotar a sala. E a cabana, eu não sei. O dia que eu fui na cabana, tinha muito espaço ainda vazio. O que eu quero dizer com isso? Essa é uma outra máxima que eu tenho, de que sempre quando se apresenta para a população algo com conteúdo relevante, vai ter público, gente. A população está interessada em assuntos realmente relevantes. Então, isso deu uma prova. Eu conversei com um rapaz lá, impressionante. Toda a sessão do Jardim das Aflições lotada. Isso é muito raro, é um fenômeno raríssimo. Até se tiver alguém me vendo aí da produção do filme, para esticar essa temporada aí ao máximo que puder. Porque essa masterclass, ela tem um preço incomensurável, né? A aula que o professor Olavo retrata ali, eu repito, né? Eu até 2008
mais ou menos, eu era um analfabeto político. Porque as referências políticas que eu tinha eram todas superficiais, de que eu ouvia falar, eu não tinha interesse, né, por política. Mas o professor Olavo de Carvalho, ele conseguiu, porque eu sempre gostei de pessoas inteligentes, sempre. E o professor Olavo, se você escutar ele 5 minutos, você vai se encantar com o conhecimento dele. Realmente é fantástico. Eu acho que a pegada do documentário é bem bucólica, né? Mostra lá a casa dele lá na Virgínia, muito bem filmado. Em alguns takes ele acaba de falar sobre algum assunto, tem uma pausa ali dramática em que você fica pensando sobre aquela tese ou filosofia que ele traz. É muito legal. Então eu recomendo a vocês. Vai ficar só até o dia 7, galera. Hoje é dia 4 já, tem até quarta-feira para vocês poderem dar um pulo no cinema. Geralmente de terça a quinta é baratinho, né? O cinema R$7, pô, R$8. Então vale a pena, é um investimento em conhecimento, ver o Jardim das Aflições. Dito isso, vocês querem que eu fale agora sobre a manifestação ou sobre o Bruno Gagliasso e Bolsonaro? Vamos lá. Vamos perguntar aí, vamos fazer uma enquete aí para não ficar uma coisa autoritária. Que aqui não tem ditadura da opinião nem de nada. Aqui a gente é democrático. Valeu, obrigado, valeu. E aí, gente, vamos falar ou eu vou falar sobre o que eu quiser aqui? Manifestação, Gleice, Carla Cecília entrou agora, não sabe do que se trata. Mas vamos lá, alguém vai dar mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bruno e Boldonaro de Minas, boa noite. Tá 1-1, hein? Próximo que entrar aí é pronto. Bruno, vou falar sobre Bruno Gagliasso e Bolsonaro. Bom, eu vou falar para vocês o que eu conheço do Bruno, tá? Eu fiz um filme chamado Mato Sem Cachorro, em que ele fez também. E eu estive com o Bruno Gagliasso uma vez só. A impressão que eu tive do Bruno foi a melhor possível, não posso mentir aqui para vocês. Cara extremamente educado, de bem, né, com a vida. Mas o que ele postou ontem foi uma coisa assim absurda, né? E ele fez questão de colocar no próprio Twitter, né? Ele não teve nenhum problema em... Então, como o Twitter é uma posição em que as pessoas colocam lá e abrem a prerrogativa de todos comentarem, como eu aqui, né? Se você aí estiver querendo falar qualquer coisa, eu não vou te censurar por falar alguma coisa contra mim ou contra a minha ideia. O problema é seu. Eu estou abrindo aqui uma janela. Então, agora, o que ele fez foi inadmissível. A gente vivendo em 2017 um país violento, que a violência não para de crescer, a gente vivendo um momento conturbado político, né? E ele, o mais surpreendente é que ele defende tanto a questão da igualdade, da não discriminação, adotou meninas da África, tem filhos da África. E o que ele coloca lá, estou em casa agora, já com a minha TV, longe de Bolsonaro. Quer dizer, vocês precisam ligar os pontos. Ligar os pontos é importante. Eu venho falando que o Bolsonaro está crescendo nas pesquisas. Quanto mais batem nele, mais ele cresce. Eu falei isso para vocês aqui, eu acho que já 3 vezes eu falei sobre isso aqui. E isso está incomodando muita gente. Isso está incomodando muita gente, né? Ao ponto de uma pessoa que eu já não esperava isso do Bruno, sinceramente. Podia esperar de outras figuras aí atuantes na política, como a Letícia Sabatella, até a Mônica Iose, ou o Gregório do Vivier, ou até o próprio Wagner, né? De ter uma conduta dessa, Marcelo Freixo. Mas do Bruno Gagliasso eu não esperava. Então, gente, isso é uma prova que o Bolsonaro realmente começou a incomodar muita gente. E isso é fato. Eu falava sobre isso. Assim como eu falei também no meu último vídeo,
infelizmente, que eu acho que vão caçar o Bolsonaro até a eleição de 2018. Justamente por isso. Porque hoje o Bolsonaro, aonde ele chega, é público para mais de 1000 pessoas. Eu nunca vi na minha vida um político chegar no aeroporto e não conseguir andar no aeroporto. Fato. Aqui a gente fala o que é a verdade, né? Bolsonaro hoje tem uma mídia espontânea, orgânica, que político nenhum ao longo do tempo chegou nesse patamar. Isso é fato. Isso é fato. Agora me diga, será que as pessoas estão erradas em tratar o Bolsonaro assim? Ou será que o Bolsonaro é a esperança para as pessoas que não aguentam mais viver esse desmando? Eu acho que é a primeira coisa. Bolsonaro tem arrebatado milhões de pessoas e, na sua maioria, jovens. Isso é que é o bacana, porque o marxismo cultural e essa conspiração de Gramsci, que foi implementada lá atrás, ela tem tragado a juventude, visto que a gente vê nas faculdades. E Bolsonaro consegue pegar essa mesma juventude e fazer meio que uma conversão dessa idade aí de 16 a 22 anos, aí 25, e trazer para uma militância dele, só que, ao contrário de qualquer outro processo, dando nó na cabeça de qualquer pessoa de marketing, por exemplo, de uma forma orgânica, sem pagar ninguém, sem ter militância, sem abastecer nenhuma faculdade ou um diretório de uma faculdade. Isso realmente é uma característica, é um ponto fortíssimo que vem crescendo ao longo do tempo, e isso é fato. Bolsonaro hoje pode ser chamado de mito, com certeza, porque o que ele tem movimentado no Brasil, nas suas indas e vindas, gente, a imprensa tenta ocultar, mas a rede social está aí para provar. Aonde ele diz que vai e quando ele desce no aeroporto, meu amigo, é um negócio, para quem vê assim, não tá ligado em política, acha que é alguém da Fifth Harmony, ou é alguém do Justin Bieber, sei lá. É uma coisa surreal para um político, inusitada para um político. Então eu acho que realmente Bolsonaro é o grande nome para 2018, sem dúvida alguma. Não vou entrar aqui no mérito da intervenção que eu vou falar já já. Estou analisando o fato aqui. O Bolsonaro é o grande nome para 2018, sem dúvida alguma. Não vejo ninguém hoje no cenário político para bater de frente com ele. Não tem. Por isso que eu digo que ele, com certeza, é o inimigo a ser vencido. E vão fazer de tudo para caçar o mandato dele, para tentar caçar ele na comissão de ética. Isso ele vai ter que estar muito bem preparado, porque vão tentar virar a mesa e azedar o caldo aí da eleição do Bolsonaro para 2018. E quanto à manifestação lá do Bruno, cada um é livre para fazer qualquer tipo de manifestação, cada um se expõe da maneira que quer, mas abre a prerrogativa da análise crítica. Então, para mim, o Bruno Gagliasso foi muito infeliz, né, naquela declaração dele ali. Não sei se motivada por, sei lá, é estranho ver essa atitude vindo do Bruno, que o pouco que eu conheci ele, assim, muito raro, me pareceu ser uma pessoa extremamente do bem, tranquila, mas pegou mal demais e, mais uma vez, associou a imagem dele ao Bolsonaro e tá rodando na Veja, na Folha de São Paulo, em tudo quanto é lugar. E aí é ponto para Jair Messias Bolsonaro, que está pegando uma corrente, um fluxo aí de mídia, gratuitamente, só por estar presente no evento. Quer dizer, se o Bolsonaro está presente no evento de UFC, está incomodando a esse ponto, repito aqui, é sinal que ele está no caminho certo. E hoje, no Brasil, não tem páreo em quesito de eleição para Jair Messias Bolsonaro. Beleza? Encerramos assim o assunto Bruno e Bolsonaro, e agora vamos falar da manifestação de hoje, aqui em São Paulo. Pessoal, vamos lá.
Eu, quando peguei o meu carro de madrugada, aliás, há 3 semanas atrás, quando nós fizemos o Hangout, eu, o Capitão Durval e o Ivomir, falando para organizar esse movimento e para poder criar uma